Às vezes sofremos por muitas coisas devido a consequências de erros e falhas que nós cometemos. Se nós andássemos debaixo da obediência de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, jamais viveríamos esses problemas, ou seja, essas situações causadas por conta de nossos atos. Mas se cometemos um erro, pedimos perdão a Deus e fazemos conforme a vontade e a orientação de Deus, ou estamos tentando dar um jeitinho através da oração, fingindo que nada aconteceu e seguindo servindo a Deus, como se não houvesse consequências de pecados ou até mesmo os erros. Bora entender um pouquinho mais sobre isso daqui? Vamos lá. Graças a Deus, queridos. Hoje é dia de encerrarmos a leitura do livro de Neemias. É dia de lermos os capítulos 11, 12 e 13 da Palavra do Senhor. E eu quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus, amém? E não a nossa vontade. Que o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, ele fique em terceiro, quarto, quinto, sexto plano, para que assim nós possamos viver de fato a vontade do nosso Senhor. Mas antes de falar sobre isso, eu só quero repassar os acontecimentos desses últimos capítulos aqui, em nome do Senhor Jesus. No capítulo 11, nós vamos ver o repovoamento de Jerusalém. Já no capítulo 12, nós vamos ver a lista dos sacerdotes e dos levitas, porque Neemias queria de fato entender quem era o quê. Sabe por quê? Porque precisa ter organização. Umas famílias tinham algumas coisas para fazer que, por sua vez, era diferente de outras famílias, ou seja, os afazeres sacerdotais diferente dos afazeres dos levitas. Por isso ele fez este censo para compreender quem eram as famílias. E nós vamos ver também a dedicação do muro de Jerusalém. Isso aqui é muito interessante, porque Neemias retornou justamente para reconstruir os muros de Jerusalém. Posteriormente nós vamos ver também as provisões para o culto no templo. Aí já é um culto dentro do templo do Senhor. E no capítulo 13, nós vamos ver as diversas reformas realizadas por Neemias. Amém? Vamos ler aqui, Neemias, no seu capítulo 13, versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos, pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Amém? Então, Neemias está indignado, porque quanto mais ele estuda as leis, ele vai aprendendo da palavra do Senhor, ele vai compreendendo que os homens se afastaram das vontades de Deus. E uma das ordens de Deus era: não se case com moabitas, não se case com mulher alguma estrangeira, e nem deem seus filhos a casamento com povo estrangeiro. Por quê? Porque Deus conhecia o povo e sabia que os costumes desses povos estrangeiros iria corromper o povo de Deus, a nação escolhida do Senhor. Entenda, pense comigo. Deus escolheu um povo para ser santo. Povo que serve a Deus,
povo que adora a Deus. Deus os envia e dá uma terra que mana leite e mel. Agora o povo, por sua vez, começa a se casar com essas mulheres estrangeiras, e essas mulheres estrangeiras que não adoram a Deus, adoram outros deuses, elas começam a implantar as suas práticas pagãs no meio do povo de Deus. Olha quanto isso é grave. Se nós observarmos isso, sabe o que nós vamos entender? O povo de Deus se casa com quem é de Deus. Ah, mas eu dei uma volta pelo mundo e acabei conhecendo. Infelizmente, vai ter que viver as consequências da sua escolha. Aqui nessa época, falando da época, os maridos se separaram de suas esposas e até mesmo de seus filhos. Causou uma tristeza muito grande para eles? Sim, claro. Mas eles viveram essa tristeza, essa grande tristeza, por conta da desobediência, por conta de viver aquilo que Deus tinha mandado não fazer. Eles foram tocar onde não era para tocar, e por conta deste ato acabou sofrendo as consequências. É por isso que eu sempre oriento a todos os meus irmãos: faça a vontade do Senhor, consulte o Senhor em cada ação que for tomar, jejue e ore a Deus, para que Deus te dê o direcionamento do que você tem que fazer. A ordem era: não case com as estrangeiras, e o povo de Deus não deu ouvido à ordem do Senhor. Por conta disso, trouxe consequências gravíssimas para o próprio povo de Israel. Ao finalizar o livro de Neemias, nós aprendemos e entendemos que os homens se separaram de suas esposas e de seus filhos. Claro que teve opositores e não quiseram se separar, e também tiveram que viver as consequências deste outro ato. Mas o que eu te digo é: consulte a Deus, faça o que é a vontade de Deus, para que você não viva as consequências do seu próprio erro. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.